Graça e a paz de Cristo esteja com todos. Vamos continuar a nossa série de pregações em Neemias, chegando a Neemias 8. Então, essa série que chamamos de O Caminho do Avivamento, neste capítulo 8, chega no grande avivamento, mas antes de observarmos em si o avivamento do povo, nós vamos olhar o contexto em que foi gerado esse avivamento. Por isso, nós vamos começar falando do transbordar da palavra. Duas pregações com o mesmo título, ao menos, o transbordar da palavra, só que hoje começamos com o ensinar. O ensino da palavra, a pregação da palavra é o nosso foco nessa noite, se Deus permitir. Neemias 8, de 1 a 8 nós vamos considerar, os irmãos já abram e acompanhem, nós vamos fazer a leitura. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Vamos orar novamente? Glorioso Deus, a Tua glória está expressa em toda a terra, a Tua glória está expressa de uma forma tão especial nas Tuas Escrituras. Abre os nossos olhos para entendermos, abre os nossos ouvidos para ouvirmos, abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Ó Deus, aviva-nos, ó Deus, desperta-nos do sono que nós temos, mas que esta igreja viva, adore o Teu nome e viva a Tua palavra. Tenhamos prazer nas Tuas Escrituras e cuide desta pregação, cuide das nossas pregações e ensinos da Tua palavra nesta igreja, para sermos fiéis a Ti e mostrarmos Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pregação da palavra, o ensino da palavra é algo extremamente importante, de suma importância, e o tema desta noite. Se nós olharmos outro enredo, mas para citarmos como exemplo, o próprio Paulo teve que explicar todo o evangelho aos romanos, para chegando lá no capítulo 10, ele defender que queria anunciar o evangelho na Espanha,
e falar da urgência disso para que pessoas crescem, confessassem e fossem salvas. Ele diz em Romanos 10, 13 e 14, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como serão salvos, se não crerem? E como crerão, se não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Sabemos que muitas pessoas têm acesso à palavra de Cristo. Nós temos em português várias traduções e muitas pessoas podem até, sem ter uma Bíblia, através da internet, ler a palavra de Deus. Em vários lugares tem sido oferecida a palavra de Deus, mesmo que em trechos pequenos, desconexos, às vezes sem o contexto. Sabemos que vocês, todos aqui, têm acesso às Escrituras. Sabemos que tem quem leia, inclusive, essa palavra, mas pode não compreendê-la. Tem quem leia essa palavra e não consegue interpretar corretamente boa parte do que essa palavra diz. Pregar é preciso. Martin Lloyd-Jones, um pregador, um teólogo galês britânico, ele disse, abre aspas, a mais urgente necessidade da igreja cristã na atualidade é a pregação autêntica. E, visto que é a maior e mais urgente necessidade da igreja, evidentemente, é também a maior necessidade do mundo. Fecha aspas. A igreja precisa de uma pregação autêntica da palavra de Deus. Logo, o mundo precisa de uma pregação autêntica da palavra de Deus, a palavra ensinada. E este é o caminho do avivamento. Aqui, chegamos em Neemias 8 e podemos celebrar com o povo que construiu os muros. Nós podemos celebrar como era cantado entre esse povo no Salmo 147. Salmo 147, 1 e 2 diz assim, louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores a nosso Deus, como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Olha o Salmo no contexto daquilo que Neemias está tratando. Um povo que tinha saído e levado exilado por seus pecados para fora de sua nação. Agora retornou pela graça de Deus, já profetizada. E, retornando, estava se reconstruindo, a partir de reconstruir o templo, reconstruir o muro, colocar as portas, e chega neste enredo aqui no capítulo 8º, o Salmo 147, versos 12 e 13 também dizem, exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou seus filhos dentro de seus muros. Nós temos um povo que agora está protegido, um povo que voltou ao sistema de cumprir a palavra de Deus, mas eles precisam ouvir a palavra de Deus. Capítulo 8 de Neemias, com muros reconstruídos, portas colocadas, glória a Deus, seja louvado, cantem a restauração, se alegrem com esse povo, se alegrem com Jerusalém. Esse é o capítulo mais lindo todo este livro, porque aqui já começou a principal reconstrução, não é dos muros, não é das portas, não foi o templo, do povo. Capítulo 7, começou a reconstrução do povo. Então, chegamos ao grande momento do avivamento do povo de Deus. Quando Deus restaura aquele povo esmigalhado, caído, destruído, agora o povo se erguerá a partir da pregação da palavra de Deus, da genuína e autêntica pregação fiel da palavra de Deus. Para que transborde então a palavra, vamos observar a necessidade que o texto nos mostra de um pregador transbordante da palavra e
de uma pregação transbordante das Sagradas Escrituras. Vamos separar então em 2 pontos. Primeiro, pregador transbordante. Segundo, pregação transbordante. Então, como primeiro ponto, vamos reler os versículos, capítulo 8 aqui, versículos de 1 a 5. Vamos reler. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Que motivo você tem para vir à igreja? O que fez você se aprontar e tomar o caminho e se reunir com estes outros seres humanos aqui, cantando, louvando? O que faz você sair de casa e vir ao culto? O principal foco, obviamente, deve ser a palavra. Adorar a Deus em comunidade, lendo a palavra, orando a palavra, cantando a palavra, ouvindo a palavra e vendo a palavra, quando vemos batismo ou ceia. Aqui, neste texto, nesse grande avivamento do capítulo 8, há uma maravilhosa união do povo como um só homem, com um só objetivo, para ouvir alguém lendo e explicando a palavra. Este é o grande objetivo, ouvir uma pregação, ouvir a palavra, ouvir o pregador. Que momento sublime do povo de Deus, que coisa maravilhosa, um povo inteiro se ajuntando com um único objetivo, ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Como é raro isso, como é raro vermos o propósito unificado de se dobrar perante as Escrituras, unidos perante alguém que transborde a palavra a eles. Se eles estão todos com esse objetivo aqui, eles carecem que tenha pessoa comprometida com as Escrituras para transmitir a palavra. Pessoas que possam, então, receber os ouvintes e fornecer fielmente as sagradas letras a eles. Fielmente. Precisa-se de pregadores fiéis. Neste caso, pediram ao sacerdote e escriba Esdras. Eles estavam desejosos de ouvir a palavra de Deus, o que Deus tinha para falar, através da lei, ou seja, através da palavra, através da leitura da palavra escrita, lida por Esdras. Quem era Esdras? Para falarmos e termos algumas lições aqui com quem era Esdras, vamos lá para Esdras 7. Voltar um livro para trás aí, Esdras 7, que diz, a partir do 1, passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia.
Aqui, a importância aqui. Está falando, este Esdras, não confundam, tá? É este aqui, aquele que é sacerdote, aquele que descende do primeiro sumo sacerdote, Arão. Este Esdras. Versículo 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés. Dada a lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Pula para o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Perceberam o caminho que Deus revelou aqui? Estamos falando de um povo que está num processo de grande avivamento, um despertamento coletivo para voltar-se aos caminhos de Deus, ouvindo uma pregação fiel. E como a Bíblia descreve este pregador? Alguém que tinha disposto o coração para buscar, para cumprir e para ensinar. Então, ele foi enviado aqui para ensinar a palavra de Deus, por causa desses 3 motivos. Então, primeiro, subponto aqui, esse pregador estava disposto a buscar a lei do Senhor. Disposto a buscar a lei do Senhor. Ele era habilitado como sacerdote. Ele era escriba versado, conhecedor, estudioso, alguém que estava disposto a estudar, sabe, sentar-se e batalhar com palavras para entendê-las a fim de ensiná-las. Então não era apenas alguém que queria estar à frente, mas alguém que estava habilitado para isso, se preparando, estudando. Então, para que transborde a palavra de Deus em nós precisamos de pregadores e ensinadores versados nas Escrituras. Então, esforço, trabalho, estudo, compreensão, leituras, inteligência, tudo isso é caminho definido por Deus, é meio definido por Deus, para que alguém seja um pregador do Evangelho. Não há atalho. Obviamente, somente a graça de Deus pode conduzir o pregador nisso. Somente o poder do Santo Espírito de Deus pode tornar isso possível. Pois nós vemos que a boa mão do Senhor estava sobre ele. Deus lhe dá êxito nessa tarefa, mas isso não exclui a tarefa. É o orar e labutare que nós falamos. Então, precisa ter uma vida espiritual conduzida por Deus, só dada por Deus, mas batalhar, lutar, arregaçar as mangas, estudar. Deus lhe dava êxito nisso. Isso era notável para os outros. Como segundo subponto aqui, da necessidade desse pregador transbordante, ele tem que estar disposto a cumprir a lei do Senhor. Um pregador transbordante da palavra de Deus não pode apenas conhecer a Bíblia, mas deve viver a Bíblia. Seu apreço pelos estatutos de Deus não é apenas de alguém que contempla, não é alguém que, olha, acho que intelectualmente a Bíblia é muito interessante, vou estudá-la, mas eu não tenho nenhum vínculo com ela. Não é isso, não queremos ouvir alguém assim. Pode ser um intelectual, pode ter algumas coisas inteligentes para dizer, mas não é a pregação que gera avivamento. Nós precisamos de um pregador que tenha não só o aspecto contemplativo, mas vivencial, um aspecto atitudinal dentro da palavra de Deus. A palavra molda os seus estudos, molda o seu caráter também, molda as suas ações. Esdras era alguém assim, não um hipócrita, um falso ou um curioso na lei do Senhor, mas um servo fiel que estudava e buscava, tinha disposto o coração para cumprir o que estava escrito. E como terceiro subponto aqui, também disposto a ensinar a lei do Senhor. Ensinar. Então, finalmente, aquele estudioso e sincero Esdras tinha o coração movido para esse terceiro passo, que é necessariamente nessa ordem, tá? Primeiro,
ele deve buscar. Segundo, deve cumprir. Terceiro, deve ensinar. Então, o caminho para o ensino é esse. Então, para Esdras, não bastava conhecer para si, não bastava em si mesmo, mas para os outros ele conhecia. Não era suficiente viver isso para si mesmo, mas ele queria testemunhar para Israel sobre o que ele vivia. O povo de Deus era o alvo e o objetivo do estudo e da vida de Esdras. E um pregador assim pode transbordar a palavra de Deus para a reconstrução de um povo. Nós precisamos de pregadores assim da palavra. Com um pregador assim, o povo pede para que seja lida a palavra. Notem, com um pregador assim, o povo ouve por horas a pregação da palavra. Precisamos de pregadores assim. Nós precisamos aplicar isso em nosso coração, aplicar isso nessa igreja, de todo o coração. Pregadores precisam ser habilitados para pregar. Pregadores precisam ser habilitados para pregar. As Escrituras definem como devem ser os mestres na igreja, os ensinadores da palavra na igreja. Devem manejar bem a palavra, devem viver a palavra, devem estar habilitados a ensinar a palavra. Veja, 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como alguém maneja bem a palavra da verdade se não estuda? Como maneja bem se não aplicou-se a entender de forma profunda, a cavar mais fundo para poder ensinar alguém? É com esforço, é com habilidade dada por Deus. Homens dispostos a isso. Ao falar ainda de pastores, a Bíblia ensina também em 1 Timóteo 3, 1 e 2, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, tudo isso que ele está falando é sobre caráter, e chega no finalzinho ele fala de capacidade. Então, o caráter dele deve ser visto, o caráter dele deve ser aferido e julgado pela igreja. Vocês devem acompanhar os pregadores da palavra, deve ser o pastor aqui, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, e os próximos versículos têm mais coisas sobre o relacionamento dele. Só que tem um detalhe aqui, apto para ensinar, é capacidade aqui. Ele deve ter essa habilidade de comunicar, de ensinar, de transmitir. Caráter e capacidade, não é só um dos dois, mas ambos essenciais para um pregador transbordante das Escrituras. E presente aqui em Esdras. Que pregador queremos? Nós. Que pregador queremos? Um com grande carisma, grande oratória, ou um versado na palavra e com fidelidade às Escrituras na sua vida e na sua pregação? O que vocês preferem? Fale com o seu coração de verdade, com honestidade, não da boca para fora. Não engane a si mesmo. É responsabilidade de vocês, é responsabilidade dessa igreja, nossa, aprovar, pastores, aprovar pregadores. Qual pregador queremos? Apenas alguém pela sua performance, independente da profundidade na palavra, ou alguém fiel às Escrituras, que saiba transmiti-las? Um pregador transbordante da palavra é parte do caminho do avivamento. Como segundo ponto, a sua pregação também é transbordante da palavra. Então, uma pregação transbordante da palavra de Deus. Vamos ler os versículos 6 a 8, Neemias 8, 6 a 8, que dizem:
Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. O culto aqui do grande avivamento começa com a adoração deste povo. Então, segue automaticamente com humilhação. Lê-se a palavra de Deus, o povo responde com adoração, o povo se humilha, dos améns do povo brotam mãos estendidas, das mãos estendidas brotam rostos em terra, no chão, literalmente aqui em humilhação perante o Deus que eles desejavam ouvir. A palavra de Deus seria pregada, por isso o povo estava com essa postura. Pregadores são importantes, a pregação deles também. Grandes homens de Deus podem fazer pregações ruins. Olha que estranho. Grandes pregadores podem fazer pregações ruins. Então, citado na introdução, esse grande pregador também, Lloyd Jones, lá para os anos 70, escreveu um dos livros mais famosos sobre esse tema, intitulado aí diretamente, Pregação e Pregadores. Ele enfatiza nesse livro a importância da pregação expositiva, já nas primeiras páginas e ao decorrer do livro também. Na pregação expositiva. Já ouviram falar disso? Esse termo, pregação expositiva? Nós estudamos, uns tempos atrás, aí na nossa EBD, o que é a pregação expositiva. Mas é uma proposta de pregação mais fiel às Escrituras. É a tentativa de uma pregação mais fiel às Escrituras. Porque, segundo um excelente pregador, inclusive contemporâneo, Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, a pregação expositiva ela tem alguns pilares, é guiada por três verbos. Ler, explicar e aplicar. Mas nós não vamos usar Hernandes Dias Lopes aqui nesses três verbos. Mas semelhante à proposta, nós vamos ver o que o texto traz. E o texto traz também três verbos importantes envoltos na pregação da palavra aqui. Ler, no versículo 3, ensinar, no versículo 7, e explicar, no versículo 8. É repetido a questão da leitura no versículo 8 também, mas nós, pela ordem, versículo 3, 7 e 8. Então, uma pregação transbordante da palavra de Deus. Para termos essa pregação transbordante, nós precisamos, primeiro subponto aqui, ler as Escrituras. Então, vamos reler o versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. De uma forma geral, o ideal é sempre, em pregações, iniciar com a leitura da palavra. Vocês já estão acostumados com isso, mas não é regra seguida em todo tipo de pregação e todo pregador, tá? Mas em termos gerais, não vamos colocar pontualmente em alguns casos, mas em termos gerais, o ideal é sempre partir da leitura das Escrituras. Então, se nós tivermos um grande argumento como introdução, antes da leitura da palavra, nós estamos tentando fazer que o argumento conduza à leitura da palavra. Mas deveríamos fazer que a leitura da palavra conduza o argumento. Por isso, a leitura deveria ser primeiro. Então, ler o texto expressa a importância da palavra de Deus na pregação.
Nem que seja, a princípio, um trecho que vai guiar o conhecimento, vai guiar o objetivo da mensagem. E se nós temos como objeto aí um texto muito grande, depois nós lemos, geralmente fazemos isso, lemos em cada ponto, relemos o texto separadamente, mas antes da argumentação de um texto, nós precisamos focar na leitura do próprio texto. Ler é importante, ler é essencial. Dias atrás o pastor Ciro falou aqui de púlpito, que talvez a melhor parte do sermão é a leitura inicial. Talvez seja a leitura essa principal parte. Talvez esse expressar da palavra antes mesmo de explicar já mova corações. É muito ruim quando essa parte é ignorada ou mal feita. Já perceberam em algum momento quando o ouvinte geralmente percebe que o texto é lido desleixadamente, apressadamente, ou recheado de erros na leitura? Ler publicamente pode tropeçar, mas você percebe que a leitura está errada. Você percebe que a argumentação na leitura já muda, e você já se preocupa. Isso é ruim, sim, quando se lê assim. Por quê? Pode ficar a impressão de que o pregador não liga para o texto, ele está passando pelo texto, porque o que importa? É a minha argumentação, a minha palavra que vai vir daqui a pouco. O texto, vamos rapidinho aqui. Agora, preste atenção que agora vem a parte importante. Não pode ser assim. Ou pode dar a impressão de que o pregador não tem intimidade com o texto que ele vai expor, que o texto que ele vai pregar. Ele não batalhou com aquele texto, ele não leu várias vezes aquele texto, e aí parece que ele está lendo segunda vez aqui na frente. Leia, tenha calma, isso é para pregadores, e da igreja é necessário que vocês cobrem isso. Vocês validam pregadores, nós já falamos recentemente na IBD isso. Quem define os pregadores da igreja é a igreja, Então leia. Isso faz parte da mensagem, é parte importante, por mais que não seja tudo, não é tudo. Segundo subponto aqui, ensinar. Versículo 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Vocês não sabem que medo dá a ler depois de falar isso, você mesmo lê esses nomes, dá um medo. Ler é essencial, sim. Ler e ter devido respeito pela leitura é importante, mas não é exclusivo na mensagem, na palavra pregada. Também é necessário uma parte um pouco mais didática, o ensino. Após ler a lei, ainda ficavam com interrogações os ouvintes. Normalmente, quando se lê, fala, interessante, mas o que nós podemos aprender sobre isso? Como eu devo fazer? Leu a lei. Tá, e o que é honrar, pai e mãe? Me explique o que é honrar, como eu coloco isso na prática. Ou seja, eu não posso trabalhar nos dias do descanso, mas e se alguém estiver doente na minha casa? Aí, só perguntar para o Kleberson, esses dias ele falou na IBD, aí ele vai saber explicar para você. Então, ler o texto também e nunca mais voltar para o texto lido, vocês já devem ter visto isso em alguma vez, viajando aí para outros lugares, não ajuda o ouvinte, porque a leitura não é fim. Então, precisa do ensino. Preparar também um sermão e depois escolher o texto. Isso é inadmissível, tá? Preparar o sermão e depois escolher o texto que se encaixa com a ideia que você teve, isso não é expor o texto. Isso é usar o texto para o pretexto da sua ideia. Não é assim. Então, ensinar o texto é mostrar o motivo disso estar aqui nas Escrituras. O motivo dele ter sido escrito, sua interpretação para os seus primeiros leitores, ouvintes, e deixar clara a intenção do autor. O texto não é escrito diretamente para nós. Olha que novidade, talvez.
Nada aqui escrito é diretamente escrito para você. Mas, inspirado por Deus, pela maestria e poder, majestade de Deus, Ele também tem muito para você. Ele é rico e suficiente, regra e autoridade para você. Mas o autor humano que estava escrevendo não te conhecia. Ele não escreveu na intenção de você, ele tem um contexto. Isso deve ser ensinado. Ensinar corretamente. Tem até quem não goste dessa parte, mas nós precisamos demonstrar dentro da história da Bíblia o que significou na época para os seus primeiros ouvintes. Essa parte exige um estudo. Essa parte exige um tempo necessário de preparo do pregador, mas ensina as Escrituras para os ouvintes. Um exemplo, se eu for falar do bom samaritano, eu preciso ensinar o que é um samaritano e o que significa para os judeus ouvir de Jesus. O que é um samaritano bom, que faz ali o bem ao próximo. Então isso é enriquecedor, te dá segurança no texto, é orientador, mas também não é o final da pregação. E não pode ser o final da pregação. É importante citar que, junto a Esdras, houve aqui reforço. Houve reforço para o ensino. Além do pregador, tinham homens capazes aqui para ensinar o povo na lei. Tem os nomes deles registrados, ensinadores, que Deus fez questão de deixar registrado aqui eles. Estão tão bem registrado quanto Esdras? Não, mas está citado. Está citado aqui porque é necessário uma pluralidade na igreja. Pessoas precisam se preparar para ensinar. E a igreja ensina a igreja através da palavra. A igreja ensina a igreja através da palavra. E, terceiro subponto aqui, explicar. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, olha que palavra deliciosa, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Então, finalmente, explicar de maneira que se possa entender. A lei foi escrita gerações atrás, séculos atrás, a linguagem muda, o conhecimento muda, a cultura muda. O sermão, a pregação, ela precisa ser essa ponte entre o texto e o ouvinte de hoje. O sermão precisa ser essa ponte entre o texto que tem uma idade antiga e o ouvinte de hoje. O ouvinte de agora precisa entender, por exemplo, o que era o samaritano para o judeu, só que isso não pode terminar por ali. Ele precisa entender o que isso significa para ele, hoje. Aquele que, por mais desprezado pelos religiosos e engravatados, não tem nada contra gravata, parece que sim, mas não. Mas realmente ama o seu próximo, vive verdadeiramente o amor, vivendo Cristo. Então, deve entender a aplicação daquilo. Essa parte mostra a relevância da Escritura para nós hoje. Ela é importante para nós hoje. Isso é extremamente importante, é crucial. Nós chamamos de aplicação. Ela pode permear o sermão, ela pode ser no final do sermão, mas é o que vocês esperam, é o que o ouvinte espera. Qual é a aplicação? O povo se reúne como um só homem para ouvir a palavra de Deus, e o povo está se perguntando: o que Deus quer de mim essa noite? Ao abrir as Escrituras, o que Deus quer de mim essa noite? E espera que isso seja falado, espera que isso não fique subjetivo, espera que você não saia daqui com a explicação sem conhecer, então, a aplicação disso na sua vida. Espera-se isso, e vocês vêm aqui então para essa parte que é a exortação, essa parte que é a advertência, essa parte que são aquelas perguntas desconcertantes.
as consolações, as renovações de ânimos, alegrias que só a palavra de Deus pode operar. Só a palavra de Deus pode operar. Então, essa pregação transbordante da palavra de Deus precisa ter algumas aplicações aqui nos nossos corações. Primeira aplicação é: a pregação deve expor a palavra de Deus. Expor a palavra de Deus. A pregação transbordante das Escrituras deve apontar para o que o texto quer dizer, não para que o pregador gostaria de dizer. Inclusive, sequências obrigam o pregador a não escolher o que ele quer dizer. Por isso é seguro, um caminho viável para seguir o que está escrito, de forma a facilitar, inclusive, o estudo e a preparação para o ensino. Mas, mesmo em textos escolhidos, que o pregador saia da frente da palavra. Que o pregador saia da frente da palavra, aponte para a palavra, aponte para Cristo. O pregador é instrumental e deve estar de lado, e Cristo no centro do sermão. 1 Tessalonicenses 2,13 ressalta: outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus. Ouviu de nós, mas não somos nós, não estamos falando nós, não é de Deus. É só um apontar. Acolhestes, não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, o pregador não se coloca à frente da palavra, ele se coloca como um apontador da palavra. Ele mostra a palavra para vocês todos e ele mesmo olharem e se deliciarem com a pregação da palavra. Qual pregação nós queremos? Preferimos essas mensagens escolhidas para dar recados que eu quero dar? Ou contar experiências minhas e ideias pessoais? Ou nós preferimos uma exposição fiel das Escrituras? Preferimos psicólogos e coaches de hoje em dia falando de teorias agradáveis e inteligentes? Ou usando a Bíblia para dizer o que eles querem dizer ao ser humano? Ou nós preferimos servos de Deus que nos inundam com a palavra de Deus? Preferimos que alguém chegue só com aplicações, sem ensinar como chegou a tais exortações? É como se chegasse assim: não, eu só quero a exortação, eu quero ouvir como eu pratico, fala, só chega aqui, fala como que eu faço. Não precisa nem falar o porquê, de onde você tirou isso. Só chega aqui e fala: todo mundo deve vir de verde, nós cristãos precisamos todos vestir roupa inteira e tênis, inclusive verde, tudo verde. Você tirou isso da onde? Não, você queria só a aplicação, só a ordem final, a exortação e a advertência final, não é? Não, não queremos, ninguém quer, não devemos querer isso. A aplicação final da mensagem não vem sozinha. Você vai querer saber como chegou a essa conclusão, para ter segurança, para conferir, para na sua leitura você avaliar. Então, a pregação expositiva, ela lê, ensina e explica, e ela fortalece a igreja ao expor as Escrituras. Que pregação queremos? Como segunda aplicação aqui, para uma multidão, vários ensinadores. Não podemos depender do ensino apenas dos pastores, ou de um pastor só, pior ainda. Precisamos preparar Jesua, Bani, Maazéias e outros. Precisamos ouvir Davids, sim. Precisamos ouvir Flávios, Klebersons e outros tantos que ensinam aqui também. Que eles se preparem, que eles estudem, que eles estejam prontos para contribuir também em mesas, visitas, pequenos grupos. A pregação precisa de outros ambientes onde ela é mastigada de novo, meditada, questionada. Não confie na sua memória, você vai esquecer como será a sua segunda-feira com o que você tem ouvido.
Precisamos de vários ensinadores para continuar a meditar. Olha o que Colossenses 3,16 diz. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus tem habitado ricamente em nós para termos vários ensinadores? O que eu faço e falo, o que eu canto e oro, o que tem ensinado para a igreja? A pregação transbordante da palavra de Deus é um meio definido por Deus para o avivamento. Mas, se houver pregação ou ensinar, quem há de ouvir? Se Deus permitir, na nossa próxima pregação aqui, nós trataremos desse texto novamente com mais alguns versículos, mas sobre o ouvir, sobre a postura do ouvinte. Hoje é sobre a postura de quem ensina, mas tem o outro lado importantíssimo, a postura do ouvinte. Mas vamos para a conclusão. O pregador precisa buscar, cumprir e ensinar a palavra. A pregação precisa ter a leitura, o ensino, a explicação da palavra. Mas não se enganem, só há um perfeito pregador de uma perfeita pregação. Quem? Jesus. Jesus. Ele é a própria palavra de Deus a transbordar em nós. A verdadeira exposição da palavra de Deus aponta para Jesus, leva à dependência de Jesus, nos leva a nos curvarmos perante a cruz. E não há pregação fiel, não há pregador fiel que transborde a palavra de Deus sem apontar para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembre-se do caminho de Emaús, lembre-se daqueles discípulos ao caminho de Emaús com Jesus. Lucas 24:19 diz, ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Jesus era reconhecido como poderoso em obras, ou seja, ele cumpria, ele era conhecedor, ele fazia de acordo com a palavra. E palavras, ele tinha capacidade de ensinar, capacitado e preparado. Então, caráter, capacidade, Jesus, perfeitamente. Continuando, Lucas 24:27. E, começando por Moisés, então lá na lei, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mesmo o Antigo Testamento, ele mostra Jesus, imagine uma pregação expositiva de Jesus sobre Jesus. Pega o Antigo Testamento e mostra, olha como fala de Jesus. Então, todas as Escrituras sagradas apontam para Jesus. Ele mesmo pregou expositivamente sobre seu respeito na lei e nos profetas. Jesus é o maior mestre. Sigamos os seus passos. Ele nos convida a sermos discípulos e também falarmos de Jesus nas Escrituras. Jesus é a palavra que transborda de si mesmo e fielmente pregada por um pregador transbordante, por uma pregação transbordante da palavra. É Jesus que aviva o seu povo. É Jesus. Jesus, em Lucas 24:32, quando eles perceberam e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Exponham Cristo nas Escrituras. Que ele seja lido, que ele seja ensinado, que ele seja explicado para os ouvintes do Evangelho, e que isso lhes queime o coração, que isso arda ao você ouvir de Cristo,
Que o seu coração não seja inerte, mas em movimento dado pelo Espírito Santo, arda ao ouvir da cruz e do que Cristo fez por você. Esse é o avivamento, é ouvir o quanto a lei e os profetas, o quanto as Escrituras e a palavra de Deus falam de Cristo, que isso arda em seu coração, que isso faça arder em nós a chama da salvação. Isso é avivamento. Que Deus abençoe. Passo a palavra para o pastor Ciro.